Neste vídeo eu quero falar com você de um assunto que com muita frequência eu preciso conversar aqui no consultório com meus pacientes que estão em tratamento da tontura postural perceptual persistente, que é o processo de melhora quando o paciente inicia o tratamento. E quero te lembrar que aqui no canal tem diversos conteúdos falando sobre a TPPP, como fazemos o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Bom, quando o paciente começa o tratamento da TPPP ou da vertigem fóbica com a medicação, com a reabilitação vestibular e a terapia cognitivo-comportamental, ele passa a notar de uma forma gradual que as tonturas estão menos intensas e passa a perceber pequenos momentos do dia dele em que a tontura não está mais presente. E aqui eu quero te lembrar que o paciente com TPPP geralmente sente tontura o dia inteiro, ou pelo menos a maior parte do dia. Mas doutora, em quanto tempo o paciente começa a perceber uma melhora? Não tem um tempo exato. Primeiro, temos que considerar que os antidepressivos demoram em torno de 3 a 4 semanas para começar a fazer algum efeito. E isso vai depender também da própria resposta do paciente à medicação. Portanto, em média, após 4 semanas, é comum, na maioria dos pacientes, que ele já tenha percebido uma melhora, mesmo que pequena. A partir daí, é comum que o paciente tenha uma boa progressão do quadro, tendo uma melhora cada vez mais evidente dos sintomas, e passe aí a retornar a algumas atividades que ele não estava fazendo mais, como ir a locais mais movimentados, mais amplos e cheios. Porém, também é comum durante essa melhora que aconteça algum imprevisto ou alguma situação do cotidiano que acabe gerando uma demanda emocional maior nesse paciente e que nesse momento ele apresente uma piora da tontura e passe a se questionar ou se perguntar: será, doutora, que todo o trabalho que eu fiz durante todo esse tempo com remédio, exercícios para o equilíbrio e terapia não adiantaram de nada? Será que eu vou voltar ao momento zero quando toda essa tontura começou? Doutora, essa tontura tem cura? E aí, pronto. É comum nesse momento que o paciente sinta um certo desânimo e até uma desesperança. E nesse momento é importante que eu te esclareça algumas coisas, assim como eu faço questão de esclarecer aos meus pacientes em tratamento. Primeiro, a TPPP é uma doença crônica por definição, ou seja, quando estamos fazendo todas essas medidas, estamos buscando controle do quadro e não a cura. Doutora, então quer dizer que eu vou ter tontura para sempre, mesmo com o tratamento? Não! O que eu estou querendo te dizer é que com o tratamento você levará uma vida normal, sem tontura. Porém, pode ser que de forma rara, em situações muito específicas, você perceba uma breve tontura, que você até reconheça ser da TPPP, mas que logo ela passa ou você esquece dela e permanece fazendo o que você estava fazendo. Então, tonturas raras em locais muito movimentados, como um show ou em uma situação de maior ansiedade somente, ainda me dizem que o quadro do paciente está bem controlado. O que é bem diferente de uma tontura constante e diária ou na maior parte dos dias do paciente, como ocorre na TPPP. Segundo, a melhora do paciente com TPPP não ocorre em uma linha reta e ascendente. A melhora ocorre de uma forma bastante irregular. Como assim, doutora? A melhora do paciente não ocorre numa linha completamente reta e ascendente. O que geralmente acontece no paciente com a TPPP é que ele tem sim uma linha ascendente de melhora, mas durante esta melhora ele tem períodos de queda, ou seja, períodos em que ele pode piorar da tontura. Mas geralmente ele piora por um período ou por uma questão de ansiedade, algo que saiu da rotina ou algum local que ele frequentou, mas ele volta ao ponto de melhora que ele estava anteriormente. Ele não volta ao ponto zero, ao início do tratamento. Então, o que eu quero te dizer com esse vídeo?
é que você não pode desanimar. Você já está numa fase de melhora, mas teve alguns dias de piora. Então, você deve permanecer com o tratamento justamente neste momento, porque em breve você vai voltar ao ponto de melhora que você estava antes. Entenda, isso em nenhum momento quer dizer que todo o tratamento que você fez até aquele ponto foi inútil, não surgiu efeito ou que você precisa mudar toda a estratégia de tratamento que você já estava fazendo com seu médico. Tenha calma nesse momento, calma com você e com o seu corpo. Bom, eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais como funciona esse percurso de tratamento da TPPP. Lógico que aqui eu estou falando de algo que é comum no consultório, mas cada paciente tem a sua evolução própria, inclusive de não sentir mais nenhuma tontura, nem durante o tratamento e mesmo depois que a gente retira a medicação, muitos pacientes já não relatam mais a tontura. De qualquer forma, se você se identifica com os sintomas da TPPP ou da vertigem fóbica, não deixe de buscar orientação médica. A TPPP tem tratamento. Até a próxima!